Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, sou idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas que deu origem a esse canal aqui, no qual eu falo de espiritualidade, japamalas e outros temas relacionados com os meus estudos. Bom, gente, para quem não sabe, eu sou também terapeuta holística ou terapeuta energética e eu faço principalmente dois tipos de atendimentos, né? Um deles é a leitura de registros akáshicos. E no vídeo de hoje eu quis falar um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais do conceito de Akashi. Porque os registros akáshicos são justamente aquelas informações que estão no Akashi. Mas então, o que é Akashi? Onde estão essas informações, né? Akashi é uma palavra em sânscrito que quer dizer espaço, céu ou éter. O éter é justamente aquele elemento que está relacionado ao veículo onde estão todas as coisas. Ainda que a coisa seja matéria, ainda que ela esteja na forma energia, ela precisa de um lugar, bem entre aspas, para se sustentar. Aonde fica a luz? Né? Como que a luz é transportada nesse espaço? Como ela chega até os nossos olhos? O som, como que ele chega se a gente não tá vendo, né? Como é que o ar, o oxigênio, os gases estão por aí na atmosfera? Então, como é que tudo isso que se sustenta, ainda que matéria e ainda que energia, onde ficam essas coisas? Essas coisas ficam no Akashi, nesse espaço, nesse vácuo, nesse éter. Tá? Ele é um veículo que transporta tudo, desde ar, até luz, até som, até pensamentos, até sentimentos. Porque ele lê, gente, a energia, a matéria e todos os níveis de vibração dessas coisas. Então, ainda se uma coisa vibrar muito acelerado, né, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, porque os nossos sentidos, né, os sentidos humanos, eles estão preparados para receber um tipo de vibração, né? Para perceber algumas cores, para perceber alguns movimentos, alguns sons, outros não. Então não importa se essa vibração é muito alta ou se ela é muito baixa, ela está nesse Akashi. Ou seja, é o veículo que transporta todas as coisas, ainda que você não esteja as vendo. É por causa do Akashi, né, que a ciência consegue trabalhar à distância. É por isso que eu consigo, por exemplo, que esse vídeo chegue até a sua casa, que eu envie uma mensagem, um e-mail e chegue até você. Como é que chega esse e-mail, né, se não tem um cabo? Como que chegou no meu celular para o celular de outra pessoa, né? Foi pelo Akashi. Como o Akashi é esse substrato da existência do universo, né? Então, pensa substrato. O que é substrato, né? A terra a gente pode chamar de substrato. É aquilo ali onde se você planta alguma coisa que vai ter como aquela planta ali se sustentar. Ela fica ali, né? O substrato de um musgo pode ser uma pedra. Ou seja, é ali que ele vive, é ali que ele vai ser o veículo onde ele fica, né? Então pensa que o Akashi é o substrato de todas as coisas que existem no universo, né? Ele é a substância do universo. Ele também pode ser chamado e conhecido, dependendo aí da sua linha, do seu estudo, de onde você esteja com a sua consciência neste momento, de amor. Então esse amor, esse Akashi que sustenta todas as coisas, ele não tem tempo e espaço, né? Porque tudo que existe no universo, que foi manifestado em algum momento, não tem tempo e espacialidade. Isso sempre estará, de alguma forma, por aí. Então, quando uma palavra é dita, ela vai ser transportada aí eternamente no universo. Ainda que você não esteja mais ouvindo, ela está viajando no Akashi, né? E uma vez que algo acontece, isso fica registrado nesse substrato, isso não se perde, nada se perde no universo, gente. Vamos imaginar que o universo é uma bola, uma bexiga, tá? E que tudo que existe tá lá dentro, ludicamente falando, tá? Só que essa bexiga, ela é infinita e não existe nada fora dela, tá? Então a ideia de bola é só pra gente ter uma noção, né, de algo que tem um centro e que está em expansão. Então, igual a gente, né? A gente tem um centro que está em expansão. Então,
tudo que acontece precisa ficar nesse registro, precisa ficar registrado de alguma forma. Então, todas as plantas, todas as espécies, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as pessoas, todos os acontecimentos históricos, guerras, grandes feitos, grandes heróis, tudo está registrado no universo, no Akash. E a este registro, né, a essa biblioteca universal, dá-se o nome de registros akáshicos. Gente, que demais! Então, tipo assim, tem tudo, dá pra eu saber tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, tá tudo nesses registros. Como é que eu chego nesses registros? Qualquer um de nós pode acessar esses registros. Por quê? Porque eles estão como informação. E a nossa psique, né, individual, ela capta a psique do Akash, de alguma forma. Outra forma de chamar o Akash, gente, é inconsciente coletivo. Então, tudo está aí em algum lugar. Então, quando a gente capta uma informação, fala, nossa, eu tive ideia de fazer uma coisa. Aí, de repente, você vê que alguém faz exatamente aquilo que você teve a ideia de fazer. Você vê ali manifestado. Isso é porque estava no campo, né? Isso está no Akash, no campo, no inconsciente coletivo. E isso foi captado pelo seu inconsciente. Então você pode acessar essa inteligência, acessar essa substância de uma forma muito consciente, né? Para adquirir conhecimento, para adquirir informação de tudo que já existiu, existe e existirá. Quando você recebe, por exemplo, uma intuição, essa intuição vem do Akash. Essa informação que você capta de alguma forma, elabora e faz alguma coisa a respeito dela. Você pode ouvir, você pode não ouvir, você pode dar vazão ou não. Mas é de lá que vem. A gente, enquanto ser humano, tem essa tendência de imaginar que tá fora, né? Então, vocês podem até observar aqui nos meus gestos que quando eu falo em Akash, eu expando, eu mostro em cima, né? Mas na verdade, gente, como o Akash é a substância de todas as coisas, ele tá nas nossas células, nas nossas moléculas, no nosso DNA. E é por isso também que a gente herda todas essas coisas. Então, de alguma forma, a gente tem a história do universo dentro de nós. A ciência já descobriu, gente, através de estudos do buraco negro, que nada se perde no universo. Inclusive, tem um documentário que eu vou indicar aqui para vocês que chama Buraco Negro, que está disponível na Netflix, que fala sobre essa teoria, né, e sobre os últimos estudos do Stephen Hawking a respeito dessa teoria do buraco negro. Porque as pessoas queriam saber, afinal de contas, o buraco negro tem uma massa tão grande, ele suga tanto a matéria, ele suga todas as coisas, o que acontece com essas coisas que ele suga? E aí foi descoberto, eu não vou dar muito spoiler aqui, assistam porque é muito bonito, muito belo. Eles descobriram, né, que toda essa informação que ia lá para dentro do buraco negro, ela não se perdia, ela ia sendo registrada de alguma forma, tudo fica lá armazenado, né? Então é como se fossem gravadores da existência espalhados aí no nosso universo, no cosmos, que fica aí captando tudo e registrando, né? Basicamente se armazenando de alguma forma tudo. Nós, enquanto seres humanos, somos aparelhados de forma a captar essas informações. Então, como eu falei para vocês, quando vocês recebem uma intuição, quando vocês têm um insight, né? Quando vocês sonham, tudo isso são esses registros, né? Esse inconsciente se comunicando com vocês de alguma forma. Porque tudo isso, gente, diferente de como a gente imagina, né? Armazenar, gravar, não são coisas mortas, são coisas absolutamente vivas e existentes, né? Elas estão pulsando, né? Então, um sentimento que foi sentido lá na Idade Média, ele está vivo ainda hoje. Talvez você sinta ele, exatamente como ele foi sentido naquela época. Então, tudo isso está vivo e se comunica com você. Imagina, como se fosse um grande ser, onde tem tudo dentro dele, e aí ele fica te contando algumas coisas. Então, quando você vai dormir, esse ser te conta, olha, se você for por ali, vai ser muito melhor do que se você for por aqui. Olha, essa pessoa não é tão boa para você. Olha, está acontecendo uma grande transformação na sua vida, prepare-se. Tudo isso vem nos nossos sonhos, mas a gente está muito, muito distanciado, né, do nosso primitivo,
da nossa captação e entendimento disso, né? Quando foi acontecendo um movimento de racionalização na humanidade e foi sendo trazido para nós e nós fomos sendo impelidos a agir de forma apenas racional e lógica, tudo isso que é invisível, tudo isso que é sutil foi perdendo o valor. E, portanto, a gente parou de observar isso, parou de valorizar isso e, principalmente, de utilizar isso para a nossa vida. Sendo que essa é a coisa mais importante que a gente precisaria observar, a nossa intuição, os nossos sonhos e o nosso sentimento, ou seja, o que o nosso coração diz a respeito de alguma coisa, mais do que o que a gente ouviu falar, o que a gente acha ou o que a gente pensa a respeito. Olha que notícia boa, você tem acesso a essas informações. Eu vou passar para vocês aqui 2 ferramentas que vocês podem utilizar para começar a se conectar com essa sabedoria e utilizar para o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para utilizar isso a favor do seu percurso aqui na Terra. A primeira delas é a meditação. Quando a gente medita, a gente se aproxima muito do estado criativo, a gente se aproxima muito do estado divino, porque essa energia divina, né, ela é um centro, ela é o ela é uma neutralidade em si, ela está potencialmente ativa para criar algo. Então a gente alinha o nosso sensorial, o nosso mental, o nosso físico com esse vácuo, com esse silêncio. E aí parece que a gente não está fazendo nada, mas é justamente nesse momento de não fazer nada que tudo acontece. Então comece a dedicar alguns minutos do seu dia para meditar. Você pode fazer isso no momento que for mais adequado para você. É muito indicado de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir. Mas se você não tiver a possibilidade de fazer nesses horários, faça quando for possível. Às vezes 1 minuto, 2 minutos de silêncio mental, físico, observando profundamente a sua respiração, já é o suficiente. Não tente ver nada, não tente entender nada, só tente esvaziar-se. Então, quando você soltar o ar, busque esse esvaziamento, esse relaxamento muscular e busque cada vez mais observar o que você pensa e não pensar o que você pensa. Essa dica é de ouro. Então, ao invés de você se identificar com aquilo que você está pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai como dar um passo atrás e observar esses pensamentos passando como se você fosse uma terceira pessoa. Combinado? Segunda ferramenta para você começar a se comunicar com essa grande inteligência aí é o sonho. Então, quais as ferramentas que você vai utilizar para anotar os seus sonhos? Você pode estabelecer, por exemplo, aí um período de algumas semanas. Por exemplo, vou dar 4 semanas. Então, eu vou sugerir aqui para vocês durante 4 semanas, porque pode ser que durante uma semana toda você não sonhe, aí na outra você sonha, daí na outra você sonha um dia só, né? Na verdade, a gente está sempre sonhando, é que a gente não se lembra do sonho dependendo do momento em que a gente acorda, tá? Então, se a gente acorda num determinado momento do nosso sono, né, que nosso sono tem fases, dependendo do momento que a gente acorda desse sono, a gente não lembra do sonho, mas ele foi sonhado. Ele só de acontecer, tá? Ainda que você não lembre, ele tá desempenhando o papel dele. Mas se a gente toma consciência, é muito mais importante, né? Porque daí consciente a gente pode inclusive agir com relação àquilo. Levar pra consciência, né? Tudo que é do inconsciente, a gente trazer pra luz da consciência é muito positivo. Então, pra começar a trazer pra consciência, vocês precisam começar a anotar pra entrar em contato com aquele material. Então, a primeira coisa é vocês, antes de dormir, intencionar que o sonho aconteça. Então, vocês podem colocar a mão no coração, respirar fundo e intencionar. Eu vou sonhar, eu vou lembrar e vou registrar. Pronto. E dorme, tá? Só isso. No dia seguinte, se você acordar com ele na cabeça, o mais rápido possível, então é bom deixar esse caderninho bem perto da cabeceira, ou deixar um gravador ali, o celular para você gravar e falar, algo que seja rápido, né, para que ele não se escape, não se esvaia. Então, acorda devagarinho, né, lembra, sonhei, começa a recordar, tá, algumas coisinhas assim, pega ali seu caderninho e anota. Não precisa ser ordem cronológica, não precisa ser inteiro,
mas anote o que você lembra, tá? O que você não lembra, não anota, só assim, simples assim. E aí, aquilo que você lembra, procure colocar detalhes. Então, era uma onda muito alta, eu sentia medo, tal pessoa estava lá, mas eu não via o rosto. Tinham muitas pessoas à minha volta, todas falavam, ou alguém falou algo, tá? Anota tudo. E aí, você vai fazer isso durante um mês, que são aí 4 semanas, e vai observar os padrões. E aí, você vai observar a relação entre eles. A água apareceu várias vezes, pessoas sem rostos, um velho, aqui apareceu um professor, aqui apareceu um velho, aqui apareceu uma mulher, aqui, né? E vai tentando fazer conexões dessas figuras. E aí você vai buscar conhecimento, estudo. Então, você vai buscar estudar, por exemplo, arquétipos, simbologias, porque todas essas comunicações que o nosso inconsciente faz com a gente, elas são por meio de símbolos, né? E aí você vai encontrar algum tipo de conexão, não só entre os sonhos, mas também os significados deles para vocês. Então essas são formas de você se conectar com esse registro das coisas, né, de uma forma mais simples. Essas formas que eu passei para vocês vão ajudar e muito nessa conexão com o seu inconsciente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo pra mim se gostou, se teve algum insight, deixa um relato de alguma coisa que vocês tenham vivenciado nesse sentido, ou se tiverem dúvidas também, ou se gostaram do vídeo e querem que eu faça mais nesse sentido, também pode deixar aqui. Quero convidar vocês também a me seguir também nas minhas outras redes sociais, @mirielealvarenga, onde eu ofereço leituras de registros akáshicos, caso você tenha interesse em fazer uma conexão aí com o seu eu superior, com a ajuda de uma canalizadora especializada e formada nisso. Por lá você consegue, tá bom? Agendar um atendimento. Ou ainda, @centelhajapamalas para conhecer mais sobre o meu trabalho com japamalas, tá bom? Um beijo! E até a próxima. Tchau, tchau.